Olá, meus amigos, tudo bom? Estava trabalhando um pouco aqui no final do meu TCC e fazendo um trabalho também sobre a matéria de execução penal e fazendo uma analogia um com o outro aqui, pensando um pouquinho. Até resolvi fazer esse vídeo em questão de, toda vez que eu faço vídeo, parece que a matéria fixa mais para mim, né? Bom, o meu TCC é sobre juiz de garantias, então o pacote de crime do Sérgio Moro trouxe para nós essa figura de juiz da garantia. Passou um tempo o ministro Luiz Fux pediu um liminar, né, proibindo a questão do juiz de garantias, e passou a ser julgada para o STF aí, que na verdade já terminou, foi deferido o pedido quanto a juiz de garantias, tudo, os princípios fundamentais. Então, assim, meu trabalho é sobre o juiz de garantias. Eu trato no meu trabalho, no primeiro capítulo, justamente sobre alguns princípios fundamentais a ser observado. Aqui a gente falando assim na esfera penal, né? E esse trabalho sobre a execução penal, que tem 3 pontos, vou trazer aqui para vocês, que fala sobre a execução penal à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, os direitos dos presos, deveres do Estado na sua concretização. Então, vou explicar rapidinho para vocês aqui esse meu trabalho aqui, vou ler aqui, né, que eu terminei agora. Em primeiro lugar, princípio da dignidade da pessoa humana. O respeito pela dignidade da pessoa humana é atualmente aceito como um princípio universal, presente no ordenamento jurídico de qualquer nação civilizada. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Foram as palavras que, escritas no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, assim, seria tipo isonomia, né, um princípio de igualdade a todos, né? Sintetizar o ideário libertário no homem construído ao longo da sua história. Cuida-se de princípio difícil definição, dada a natureza abstrata, porosa, que abriga qualquer ofensa à condição humana, em sua essência. Por isso, a avaliação da efetiva violação à dignidade da pessoa humana é feita em concreto. É considerada a importância da dignidade da pessoa humana como referência para a concretização dos direitos fundamentais. A sua conceituação baliza-se por 3 perspectivas: a dignidade como respeito ao ser humano, que não pode ser tratado arbitrariamente, a dignidade como liberdade do indivíduo, em sua capacidade de ser e de definir seus próprios rumos, e por terceiro, a dignidade como emancipação do ser humano, de modo a assegurar os meios e o ambiente propício para que cada um tenha a liberdade de expressar-se livre de opressão política, econômica e social. Essa questão da opressão política também, né? Dá para falar. No conflito imanente à persecução penal, poder-dever de punir e poder de coerção de um lado e direito à liberdade de outro, o acusado passa da tradicional condição de mero objeto da lide, pessoa sobre a qual o Estado detinha ampla liberdade de extrair a verdade dos fatos, inclusive com o uso da tortura, isso antigamente, né? Vamos dizer assim, uma lógica inquisitiva do processo penal. Então ele passa desse ponto para a condição de sujeito de direitos, assegurado pelos princípios da dignidade da pessoa humana. Destinatário da proteção do próprio Estado, que o submete à jurisdição criminal. Eu vou terminar de ler aqui primeiro. Ser sujeito e não mero objeto do processo significa ter respeito em sua liberdade moral, ter assegurado a posição jurídica que lhe é permitida uma participação constitutiva na declaração do direito do caso concreto, através da concessão de autônomos direitos processuais legalmente definidos, que hão de ser respeitados por todos os intervenientes no processo penal.
Daí, portanto, a necessidade de que o processo penal moderno facilite a elevação do acusado à condição de protagonista da atividade processual, promovendo sua personalização para que passe de um ser sujeito processual com voz ativa perante o órgão julgador, participando da produção do seu caso. Então, assim, a gente vê o Estado por esse outro lado, onde a pessoa era oprimida antigamente, na parte inquisitiva. O processo inteiro era inquisitivo antes. Então, desde da Grécia para trás. Né? Então, assim, a pessoa passa daquele ponto a ter direitos e deveres observados dentro da persecução penal, dentro do caminhar do processo, já um avanço muito grande. E hoje em dia nós temos esses direitos. Nós temos um problema que o quê? Muitas vezes o Estado omite certos direitos. Não o Estado, vamos dizer assim, alta cúpula, mas quando chega aqui embaixo, que uma pessoa se torna aí, talvez defensor público, não estou generalizando e nem falando de todos, e não é esse o meu objetivo, nem é meu trabalho, mas se torna um defensor público e é onde pega um acusado de classe baixa, pobre, que não tem nem onde cair morto para defender, eu já vi muitas petições de apenas um, dois parágrafos, apenas dando um ok no que o Ministério Público, que é o órgão acusador, fala, e transmitindo as simples palavras do réu ao juízo. O réu ele não sabe como funciona, ainda mais uma pessoa que é iletrada, uma pessoa que não tem estudo. Ele não sabe como funciona um processo penal. Então, a questão de você ser réu em um processo penal traz todo aquele medo de você articular os fatos acontecidos. Então, assim, o ser humano hoje, perante, igual estou falando aqui no processo penal, perante o processo penal, tem muitos direitos a ser observado. Então, tem sempre aquela máxima que a gente fala assim, um fala com o outro, assim, as pessoas no dia a dia que cadeia é para pobre, não para rico. Exatamente. Por quê? Porque o rico ele paga advogados bons, estudiosos e que se empenham no processo em buscar todos os direitos e garantias do ser humano. Já o coitado, foi justamente o que eu farei. A sorte de pegar defensores muito bons, só que há uma certa porcentagem de defensores que estão apenas pensando em mero salário. Então, não só em questão de Estado, questão de servidor público, mas de privado, a gente vê que há muitas falhas em processo. E realmente há. Não tem como a pessoa, o ser humano, ser uma máquina e acertar 100% de tudo. Mas tem aquele advogado que falta dar aquela atenção especial. Então, sim, não pode, no processo penal, no momento algum, a pessoa, vamos dizer assim, julgar pela aparência. Não existe isso. O ser humano é igual perante a lei, que vale para um, vale para outro, independente da sua cor, da sua raça, sua vestimenta, de onde você veio, de onde você mora. É igual, igualdade, isonomia. O princípio da isonomia, isso é constitucional. Então, assim, mas há isso. Então, assim, não adianta a gente querer esconder isso. A gente esconde isso aí nos holofotes da mídia, mas isso há. Então, assim, dependendo de onde a pessoa vem, ela já é tratada com menos apreço, vamos dizer assim. E o que é violado bastante é justamente isso, os princípios e a dignidade da pessoa humana. Quando você viola certos princípios, você tem mais chance de buscar uma penalização. Então, não que não deva apenar a pessoa deve ser penada por aquilo que cometeu, em questão de reparar a vítima em caso civil, uma ação ex delito, ou então em questão de uma penalidade para ensinar a pessoa, tentar ensinar a pessoa que aquilo não se comete numa sociedade, porque ao mesmo tempo que você passa do seu limite, você começa a ferir o limite do próximo. Então você pode viver e pode ser livre até o seu limite. A partir daquele momento ali, você já tá interferindo no limite do próximo. Então, assim, faça tudo o que é de direito,
enquanto pessoa. Quando você tem relação com o outro, aí a questão muda, porque o seu pensamento não é igual ao do outro. Então, tem toda essa questão para ser analisada em questão de princípios, de dignidade da pessoa humana. E isso muda. Muda muito e conta muito no processo penal. Aí, questão de direito dos presos. O cumprimento da pena privativa de liberdade e medida de segurança é emanado pelo princípio de que o condenado é sujeito de direito, porque não é só porque ele está condenado que acabou os direitos dele. Isso não existe também. Isso aí é loucura pensar. E não está excluído da sociedade. E igual retomando aqui agora o que eu estava falando, o objetivo da pena é isso aí mesmo, é reinserir ele, reeducar ele, mostrando para ele que aquilo é errado e que para ele estar em sociedade tem que fazer o certo. Então, esse é o objetivo, é só isso, nada mais. Ninguém quer punir ninguém a ferro e fogo. É só falar assim: ó, o que você fez está errado. Para você viver em sociedade, você tem que respeitar o próximo. Todo mundo tem seu limite, você fica no seu, o outro fica no dele e assim vai. Mas sim, continua fazendo parte desta. Deste modo, as relações jurídicas devem ser impostas ao condenado tão somente aquelas limitações que correspondam à pena que lhe foi combinada. Cara, essa parte de falar que mais sim continua fazendo parte desta é complicado, porque assim, o Estado, olha só para você ver como é que o Estado está mais certo que nós, seres humanos, que estamos fora dessa instituição. O Estado, ele, quando o preso é condenado em crimes hediondos, ele pode trabalhar depois de cumprido o tempo de pena, se não me engano, acho que é um sexto de pena, e pode trabalhar só em obras públicas, né, onde até 10% pode ser presos. Lógico, vigiado e tendo toda a estrutura, né. Então, assim, o Estado criou essas medidas básicas. O preso pode trabalhar, porque ele está se ressocializando. Não estar perto de outro, trabalhando, buscando aprender uma atividade, independente de qual seja, mas aprendendo, está se ocupando, estudando, alguma coisa ele está fazendo. Toda vez que ele trabalha, que ele estuda, é remido dias de pena, então, de humanização, vamos dizer assim. Né? Só que nós, para nós que não estamos no Estado, nós se repere desse pessoal. Porque se você está vendo o que eu estou falando e você é um empresário que tenha 10, 15, 20 funcionários, você teria coragem de pegar uma pessoa, um recurso para trabalhar na sua empresa, por mais que esteja um semiaberto de tornezeleira, com, sendo vigiado e tudo mais? Eu garanto que aqui pouquíssima gente teria. Então, assim, o Estado faz mais que nós. Aí a pessoa fala assim: mas a pessoa está condenada, a pessoa pode ser por um crime de onda, matou, não sei. Gente, mas nós temos que tratar um ou outro como ser humano. Tudo bem, pensar no apenado, pensar na vítima, há dores a ser pensada, mas temos que ser assim, porque se for, igual eu falei, se for a gente for levar ferro e fogo, tudo é guerra. Olha os países entre guerras aí. E essa questão de relação entre um e outro aí, a ferro e fogo, mata muitos inocentes. Então, assim, a questão é que é um ajudando o outro. Um seu fora, opa, vamos ajudar. Ah, não deu certo? Vai ficar guardado, vai pegar 30 anos de cadeia, vai pegar 100 anos de cadeia, vai cumprir 100? Não vai. O Brasil não cumpre. Mas essas penas, conforme vai vencendo uma, vai chegando outra, sai da cadeia, entra de novo e vai ficando. A questão não é o quê? Não é ficar preso o resto da vida, porque também a pessoa ficar 30 anos na cadeia não vai sair de lá em outros tempos, outros momentos. Acho que a pessoa vai sair mais, desculpa o palavreado, mas mais fodida de pensamento que entrou. Então as coisas não é por aí. Nesse sentido, como contraprestação, devem ser estabelecidos pela lei os deveres mínimos elementares que devem ser obedecidos pelos indivíduos privados de sua liberdade. Exemplo, como está disposto no artigo 41 da LEP. Então, na LEP, na Lei de Execução Penal, ela menciona os direitos do condenado. Né? Então, o artigo 41 não é um rol taxativo, né? Mas exemplificativo, mas nós temos ali 19 incisos, 19 princípios ali de, de dever, de direitos do preso. Então, o preso tem direito à alimentação suficiente, vestuário,
previdência social, constituição de pecúlio, tipo assim, trabalhou, ganhou dinheiro, vai ser aberta uma conta, vai ser depositado, para quando ele sair tem esse dinheiro, audiência especial com o diretor do estabelecimento, quando caso aconteça alguma coisa. Então, assim, tá no artigo 41, vale a pena dar uma olhada lá, quem se interessar, né? Vai ser poucos. Não estou defendendo bandido também não, bandido tem, eu acho assim, fez, tem que ir pra cadeia mesmo, tem que aprender, porque não adianta nada, a pessoa mata um aqui na esquina, depois mata outro na outra esquina, mata outro na outra esquina, não é assim não. Todo dia que chega na família da gente dói bastante, mas tudo tem que estar na balança, né? Tem que ser pesado. Né? Porque se a gente voltar naquele estado de quem com ferro fere, ferro será ferido, vai ficar complicado. Aí vem a questão do Estado, né? Deveres do Estado nessa seara. Então, conforme o artigo 10 da LEP, a assistência ao preso, ao egresso, né? Porque o egresso, quando sai, o pessoal, quando sai da cadeia, na verdade, durante um ano, ele se chama egresso. O egresso, tipo assim, está em observação. Dependendo da pena que a pessoa pega, ela vai ter uma ajuda, questão de moradia, questão de custo, uma coisa ou outra assim, para ela se ressocializar, se inserir na sociedade. Então, esse egresso fica durante um ano. Depois de um ano ele não é mais egresso. Então, essa assistência ao preso e ao internado é dever do Estado objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A concretização pelo Estado quanto os direitos do preso são fundamentais para garantir a dignidade e a humanidade no sistema prisional. Entre os principais deveres do Estado no que diz respeito aos direitos do preso, podemos citar: então, primeiro, garantir condições dignas de encarceramento. O Estado deve assegurar que os presos tenham acesso a condições adequadas de alimentação, higiene, moradia, saúde dentro das unidades prisionais. E assim, a gente pensar que o preso não tem que ter nada dentro da cadeia, a pessoa entra, mata uma pessoa, entra na cadeia. Né? Se ela não matou por algum motivo de desavença um com o outro, ela matou porque ela já tem uma mente, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer criminosa, né? Mas até porque no livro de, se não me engano, acho que Cesário Beccaria, não foi Cesário Beccaria, que tinha feito um estudo em questões de pessoas que já têm o DNA de criminoso, já nascem com esse DNA. E isso, não sei se a pessoa tem isso na mente, mas a gente pensar, a questão é o seguinte: o cara entrou, se a pessoa já tem aquela mente de criminoso, e lá dentro ele não tiver o básico do básico, ele vai ser um criminoso pior ainda. Então você pensa bem, sim, um exemplo bem simples. Um vizinho seu é criminoso, tem essa mente de criminoso, de matar pessoas. E ele mata não pessoas conhecidas da sua família, mas conhecido distante da sua rua. Mata um. Ele entra na cadeia e fala assim: tem que pagar, realmente, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo. Só que a pessoa dentro da cadeia, pegar o primário, pegou 121, não é reincidente, não, nada mais, assim, vamos dizer assim, ele não vai ficar preso muito tempo. No Brasil não vai. Então, assim, aí ele não tem o básico do básico. E quando ele sair de lá, ele vai ser duas vezes pior. Aí, meu irmão, aí pode ser a sua família que esteja em perigo. Então, você vê como é que é as questões? Mas é vítima. Temos que pensar na vítima. Mas se a gente não pensar na ressocialização, não passar a mão na cabeça de preso, não é isso. Mas na ressocialização dele. Tentar converter aquela mente dele para a sociedade. Falar assim, você não vive sozinho. Você não é dono do mundo. Você vive em sociedade. Ao mesmo jeito que você tem direitos, outros têm direito. E é isso que o Estado busca. E quando você vê o Código Penal por outro lado, o Código Penal, o Código de Processo Penal, principalmente a Lei de Execução Penal, ele tenta buscar isso. Por isso que existe remissão de pena, progressão de regime e tudo mais. Tem todas essas questões aí de essa política aí de quando você começa realmente preso, você por isso que tem aqui a questão do reincidente, do primário, com grave ameaça, com violência, como é que foi praticado o crime.
porque o Estado tenta ressocializar a pessoa. Não é, a questão não é punir a pessoa, se fez, você vai pagar, se fez, você vai pagar. A coisa não é por aí. Segundo, respeitar e proteger os direitos humanos do preso. O Estado tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais do preso, tais como o direito à vida, a integridade física e moral, a liberdade de expressão e privacidade. Terceiro, promover a ressocialização do preso. Isso é muito importante. O Estado deve oferecer programas de educação, capacitação profissional, assistência jurídica, psicossocial aos presos, visando a sua reinserção na sociedade de forma digna e produtiva. Isso aqui, ó, é básico para o Estado. Isso aqui tinha que ser básico, básico. Só que, assim, muitas vezes não dá. Questões assim, não é que o Estado não tem condições, tem muito condições. Só que o Estado, eu acho que de vez em quando faz uma vista grossa para essa questão. Ah, mas tem, que nem eu sou aqui de Londrina, tem questões de preso, tem questão de preso estudar, tem questão. Tive uma aula com um juiz aí e ele falou pra gente que teve preso e passou em primeiro lugar em certa faculdade. Então, assim, eles estudam, eles fazem Enem, eles estão sempre aí, fazendo cursos, trabalham, e tem tudo isso. Só que tem lugares pequenos que não tem como oferecer isso. Mas devia ter, independente se pequeno ou não, paga um professor, porque tem que estar com a cara chupada numa coisa boa, não uma coisa ruim. Você ficar trancado dentro de um 3x3 numa cela, o dia inteiro você vai pensar sua merda. Então, tem que procurar pensar coisas boas. Prevenir a superlotação, quarto, prevenir a superlotação e a violência das prisões. O Estado deve adotar medidas eficazes para evitar a superlotação e a violência dentro das unidades prisionais, garantindo a segurança, a integridade dos presos e dos agentes penitenciários. 5. Fiscalizar e punir casos de tortura e maus trato. Tortura, cara, é muito difícil, assim, igual assim, Londrina tem umas das melhores unidades prisionais, né, que nós temos a PE1, PE2, PE3, a CCR. Então, assim, uma das melhores já foi considerado. Aqui é complicado, é muito difícil falar em questão de tortura, questão de maus tratos. Para fora a gente sabe que tem, mas aqui, nessa parte, nós, eu acho que está controlado. O Estado tem o dever de investigar e punir casos de tortura e maus tratos praticados contra os presos dentro das prisões, garantindo a responsabilização dos autores desses atos. Garantir o acesso à saúde. O Estado deve garantir que todos os presos tenham acesso a serviços de saúde adequados, incluindo atendimento médico, psicológico e psiquiátrico. Eu trabalho aqui perto de uma UPA, né? Unidade de pronto atendimento aqui. E assim, você vê as viaturas da DPEM passando direto, o dia inteiro. Então pega um preso, né? Pega outro, traz. Então, igual eu falo por onde eu moro, o município é de Londrina, né? Distrito, município de Londrina. Então, assim, tem. Respeitar os direitos humanos dos funcionários da prisão. 7. 8. Promover transparência de responsabilidade. 9. Revisão regular das sentenças. Hoje em dia tudo é eletrônico, né? Já foi mostrado para a gente como funciona o sistema do juiz, o próprio sistema vai fazendo as contas e tudo mais. Proteger os direitos dos presos vulneráveis. Alguns presos, como menores, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, podem ser particularmente vulneráveis. O Estado deve tomar medidas especiais para proteger seus direitos. Então, talvez uma cera separada, né, um cuidado diferenciado para essas pessoas. Temos a Constituição, para você ver como é que a lei busca isso, né? Que para a mãe que tem a filha, que amamenta filho, dependendo do crime, tem a prisão domiciliar hoje, porque a mãe fica presa em casa, né? Tira alguns direitos da mãe, que é no caso vigiada, né? Mas fica em casa para cuidar do filho, para o filho não frequentar esses lugares. Então, além de pensar no preso, a lei já está pensando em terceiro, que uma criança que antigamente talvez ia num presídio, em questão de amamentação e tudo mais, já nascia com aquela mente voltada, porque tem gente que tem 20 anos e sabe como funciona um presídio. Imagina a criança já nascer praticamente dentro de um presídio. Então, já nasce meio conturbada. Né? Então, meu trabalho foi esse, era só esses 3 pontos, né, de como princípios fundamentais, os deveres e direitos do preso e como o Estado tem que cuidar disso. Eu falei relacionado à questão do juiz de garantia justamente por causa disso, né? A questão do juiz de garantia, aí, como a gente sabe, ele é um juiz que vai
vai ter seu papel ali no inquérito policial até o oferecimento da denúncia. Então, assim, naquela parte de inquérito, onde o MP faz diligências, tudo vai ter que ser pedido para o juiz, o delegado vai fazer tal diligência, passa pelo juiz, o juiz analisa se está em conformidade com os direitos fundamentais mínimos, e caso esteja, expede para fazer. Então, assim, isso é muito importante em questão de direitos fundamentais e pensando em questão de processo penal. É uma matéria que eu gosto muito e pretendo continuar, fazer outros trabalhos nessa área de processo penal. E é isso aí, meus caros. Só queria trazer essa questão de, não sei se dá esses 20 minutos de vídeo dá para a gente refletir, mas pensar de um outro modo, igual eu falei, ninguém está passando a mão na cabeça de preso, o cara fez, o cara tem que pagar, né, na cadeia, tem que ficar preso, mas é que pensar muito na questão do Estado ressocializar a pessoa. A gente, quando olha o processo penal, a gente vê o processo penal como ele ajudando aquela pessoa presa a sair de lá com outra mente para se integrar na sociedade. Tchau, meus amigos. Até mais. Valeu.